Boa noite! Mais um dia de mais um encontro com as minhas Marias. Quem são as minhas Marias que vão estar aqui comigo hoje? Você sabe o que é ou o que significa ser as minhas Marias? É aquela mulher que quer olhar para a maternidade. É aquela mulher que assume o seu papel de mãe e quer encontrar uma maternidade com mais leveza, com mais paz, tranquilidade. Essas são as minhas Marias. Quero dar boa noite para quem está chegando ao vivo comigo. Se você está assistindo essa live no replay, no meu IGTV, passa só uns 5 minutinhos que eu vou dar boas-vindas às minhas Marias que estão chegando aqui comigo agora. Boa noite, Indy. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite para quem está chegando. É um prazer estar aqui em mais uma quinta-feira para a gente bater aquele papo. E hoje o assunto de birras. Quem não viveu, prepare-se, você vai viver. Não é para te assustar, não, nem te apavorar. O que eu quero te dizer com isso é que birra faz parte do desenvolvimento infantil. Não é coisa de criança mal educada, não é coisa de criança mimada. Faz parte do desenvolvimento. E a gente entender a birra, o que realmente ela é, nos ajuda a entender esse conceito de por que birra não é coisa de criança mal educada. Porque, vamos confessar, antes de você ser mãe, em algum momento você já viu uma criança tendo uma crise de birra na rua e pensou assim: o meu não vai fazer isso, que absurdo, coisa de criança mal educada, as minhas crianças não vão ser assim. E aí depois você tem filhos e aí se depara com uma crise de birra, você fica: o que eu faço? O que eu vou fazer? Não sei o que fazer. Aí a gente fica com vergonha até do que nós dissemos antes. É verdade ou não é verdade? Será que isso aconteceu comigo? Ou foi assim com você também? Quero dar boa noite. Quem tá aqui comigo pela primeira vez, coloca eu no chat. E eu quero saber qual é a cidade que vocês estão falando comigo. Coloca aí a cidade onde você está. Barreiras, Luiz Eduardo. Sempre tem gente de Santa Maria, Jaborandi. Tivemos até de Salvador. Coloca pra mim aí da onde você está falando comigo. Oi, Eliane, é a primeira vez? Seja bem-vinda. Eu estou... Voltou? Pausou. Vocês estão aí comigo, gente? Olha, temos a Eliane de Brasília, Tielen de Cocos, Barreiras. Vocês estão me ouvindo bem e vendo? Porque deu uma pausa aqui, mas eu acho que a internet voltou. Seja bem-vinda, você que está aqui pela primeira vez. Esse é um espaço de acolhimento. Esse é um lugar onde nós, mães, nos reunimos para conversarmos sobre a maternidade. E eu trago muito conhecimento aqui. Sou educadora parental, especialista em desenvolvimento infantil integrativo. Vivi um grande processo de transformação na minha maternidade. Sou mãe de 3 crianças, 2, 5 e 7 agora. A Valentina já vai fazer 7 esse mês. Então, uma escadinha, né, atrás da outra. Vivi um grande processo. Vivi uma grande experiência de transformação na minha maternidade, até que chegou um dia que eu disse assim: toda mãe tem que saber disso, toda mãe precisa viver isso, sabe? Toda mãe precisa sair daquele ciclo do caos, da confusão, da sobrecarga, da exaustão e encontrar uma maternidade leve, porque é a falta de conhecimento que faz com que a maternidade seja tão difícil e pesada. E aí a gente tem problema no sono, e aí a gente tem briga com as crianças, e aí a gente se sente sugada, exausta, cansada, com uma sensação às vezes de impotência. E a maternidade não é para ser assim, gente. Não é para ser assim. Tem os desafios? Claro que tem os desafios. Teremos sempre desafios? Claro que nós vamos ter. Simone, você não tem mais desafios? Mentira, claro que eu tenho desafios.
Nós somos seres humanos, os meus filhos são pessoas, não são robôs. Então, eu tenho desafios, mas a maternidade não é mais um caos como era antes. E é possível ter uma maternidade leve e feliz, porque o conhecimento é libertador e muda os nossos resultados. Oi, Sara, boa noite. Vamos convidar mais uma pessoa, uma não, né? Pelo menos umas 3 para vir para a live. Você vai apertar aí nesse aviãozinho no cantinho da sua tela, clica aí no aviãozinho e manda no seu direct para mais alguém, para elas virem para a live. Ó, já tô mandando aqui para as minhas amigas, seguidoras, convidando para a live. Você convidou mais alguém? Acho que eu convidei umas 10 pessoas aqui. Já convidou, Mari? Que bom! Eu já convidei. Acho que eu mandei para umas 10 aqui. Ai, como é bom estar aqui na quinta-feira com vocês, gente. Então, quando o assunto é birra, quem aqui não tem problema com isso? Qual de nós ou qual mãe nunca parou e disse eu não sei o que fazer? Ou pelo menos ficou com os cabelos em pé com a crise de birra dos nossos filhos? Gente, eu quero dizer para vocês que birra faz parte do desenvolvimento infantil. Toda criança vai passar por birra. Sabe por quê? Porque birra é uma manifestação emocional da criança. Birra é a expressão do que os nossos filhos, do que o nosso filho está sentindo, colocado para fora. É isso que é birra. Então, a gente tem um olhar de que a birra é falta de educação, de que a birra é coisa de criança mal educada, que a birra, o meu filho está querendo me desafiar, o meu filho está me provocando, ele está colocando em xeque a minha autoridade. Gente, birra não é nada disso. E eu queria que vocês já começassem a desconstruir essa ideia. Por quê? Porque só quando a gente desconstrói a crença, só quando a gente desconstrói essa ideia de que a birra é coisa de criança mal educada, é que a gente consegue dar lugar ao acolhimento, é que a gente consegue dar lugar à validação de sentimentos, é que a gente consegue dar lugar a amparar a birra. Porque enquanto a gente olha para a birra do meu filho como ele quer me desafiar, ele está me provocando, é difícil a gente acolher. Por quê? Porque você, no seu lugar de mãe, você quer que ele te obedeça. Você quer fazer valer a sua autoridade. E aí a gente vai lá e fere os nossos filhos. Vai lá e machuca eles. E vai lá e marca eles emocionalmente, sem a gente querer. Então, eu quero que vocês comecem a entender esse conceito. Ó, vou desativar aqui os comentários para eu poder falar para vocês tudo que eu tenho para falar. Daqui a pouquinho eu vou abrir os comentários pra gente interagir um pouquinho, tá? Eu quero você falando aí comigo. Oi, Viviane, boa noite a quem eu não dei, boa noite, sejam bem-vindas. Você que está aqui pela primeira vez, é um prazer te receber. Nosso assunto hoje são birras e eu quero que você saia daqui com isso bem claro na sua cabeça. Convide mais alguém para vir para a live e não esqueça, gente, tira um print da tela. Vou até sorrir, ó. Vamos fazer o print agora? Tira o print da tela. Tirei o meu print, você tirou o seu, para você compartilhar nos seus stories, para você me marcar, que eu quero repostar você, para você dizer lá como foi essa live para você, não esquece, tá? Bom, vou desativar aqui, pronto, vamos lá. Birra, gente, é a criança botando para fora aquilo que ela tá sentindo, como ela está se sentindo. Por isso que quando a gente fala um não, por isso que quando a criança quer algo e a gente diz que ela não pode, por isso que quando a gente quer levar ela da brincadeira pro banho, quando a gente vai embora do parquinho, quando tem que ir embora da casa da vovó, por isso que quando chega a hora de dormir,
Nossas crianças choram, gritam, se jogam no chão, esperneia. Por quê? Elas estão colocando para fora um sentimento. Qual sentimento? De frustração, de chateação, de irritabilidade, de raiva. Então, todos esses sentimentos vêm à tona e a criança não sabe lidar com eles. Inclusive, nós adultos não sabemos lidar com eles. Por quê? Não nos foi dada inteligência emocional. Na nossa infância, ninguém explicou pra gente o que eu faço com a raiva, o que eu faço com a frustração que eu sinto, com a chateação. Muito pelo contrário, nós tivemos as nossas emoções muito reprimidas. Por quê? Nós ouvimos assim, engole o choro, não precisa chorar, caiu, nem doeu, levanta porque nem doeu. Então, muitos de nós não podíamos expressar o que a gente estava sentindo. A gente não podia colocar para fora aquele sentimento que vinha. Por quê? Porque a birra era mal vista. Ela é mal vista ainda até hoje. Então, quando você tem acesso a esse conhecimento, é que você começa a entender a birra como uma manifestação emocional. Mas, Simone, por que meu filho se joga no chão, grita, faz aquilo tudo, ele fica incontrolável? Vou te explicar o funcionamento do cérebro da criança. O cérebro da criança, eu vou te mostrar como se fosse aqui na minha mão. Esse é o cérebro de cima, o andar de cima, é o cérebro racional, é o cérebro que pensa nas leis, na ética, na ordem, no que é certo, o que é errado, é o cérebro racional. E aqui é o cérebro emocional, é o cérebro das emoções. Todos nós temos os dois. Qual a diferença nossa e da criança? Claro que o cérebro da criança não é desenvolvido totalmente igual ao nosso. Então, tem muitas funções ou habilidades que nós temos, a criança ainda não tem. E o controle emocional, a habilidade de se equilibrar emocionalmente, a criança não tem até 4 anos. A partir de 4 anos, ela começa a desenvolver, mas isso não significa que ela consegue se regular emocionalmente. Vai depender de como você ensinou essa criança a lidar com as emoções. Então, o cérebro do nosso filho tá lá assim. Quando o cérebro emocional entra em cena, ele bloqueia o acesso ao racional. A gente fala assim, que abriu a tampa. Então, por exemplo, nosso filho tá brincando, ele tá fazendo alguma coisa e você quer levar ele pro banho. Ou ele te pediu um biscoito perto da hora de almoçar e você disse não. Ou você tá no supermercado e ele viu aquele pirulito maravilhoso. Ou ele não quer descer do carro, ou ele não quer ir pra escola. Sempre tem alguma coisa. Qualquer situação dessa. Aí você vai lá e fala não, aí você vai lá e interfere. O que isso gera na criança? Pensa comigo. Aquilo ali era tudo que aquela criança queria. Ou ela está em um lugar maravilhoso que ela queria ficar ali para sempre. E de repente vem um adulto querendo tirar. É o biscoito que ela quer e o adulto diz que ela não pode. Isso gera uma frustração. A criança está frustrada emocionalmente. Eu quero e não posso. Ou eu não quero tomar banho e quero brincar. Ou eu não quero ir embora do parquinho agora. Então a frustração emocional dela faz com que o cérebro emocional entre em cena. Então abre a tampa e o cérebro racional fica bloqueado. Ou seja, quando o cérebro emocional está no controle, ela não consegue pensar na ética, no que é certo ou errado, ela não tem raciocínio lógico, ela não pensa o que você ensinou ela antes, existe um bloqueio físico real. Por quê? Porque o cérebro emocional está em cena, ele está no controle. E o que o cérebro emocional, o que é o cérebro primitivo é responsável? Ele é responsável pelas funções o cérebro primitivo. Lembra do homem primitivo da caverna? Quando você lembrar e você estudou lá na escola, você vai saber. Ele é responsável por atacar, se defender e fugir. Então, por exemplo, diante de um abalo emocional, o cérebro primitivo vai fazer isso. Ele quer bater, morder, agredir, gritar, se jogar no chão, jogar os brinquedos no chão. Por quê? Porque o cérebro primitivo dele está no controle, emocionalmente essa criança está desestabilizada e ela não tem a capacidade cerebral, o centro de autorregulação na cabecinha dela para se autorregular. Ela não tem essa área do córtex pré-frontal desenvolvida para sair de um estado de raiva, frustração, irritação e voltar para a calma.
Entende? Vão mandando um coraçãozinho aí pra eu saber que vocês estão aí comigo, tá? Que os comentários estão desativados, mas quando vocês clicam no coração fica subindo aqui. Preciso saber se vocês estão aí comigo. Então, quando a nossa criança se sente frustrada, chateada, irritada, decepcionada, qualquer uma dessas emoções, entra em cena o cérebro primitivo, o dinossauro fica solto. Então, a gente fala assim, soltou o dinossauro. Quais são as reações da criança? Agressividade. Ela vai fazer aquilo que o cérebro primitivo está no comando. Onde entra o adulto? Seríamos nós, que estamos com a criança, o responsável por ajudar essa criança a se equilibrar. Ajudar essa criança a lidar com aquele turbilhão de sentimento, de emoção que ela está vivendo, para ela se acalmar e depois a gente falar de comportamento. Então, quando o meu filho está tendo uma crise de birra, qual é o caminho? Eu preciso acolher o que ele está sentindo, ajudar ele a se acalmar. Só que o que a gente faz na birra? A gente fica mais nervoso que a criança. A gente grita mais. A gente tem uma sensação de que vai perder o controle da situação. E a gente quer oprimir a criança. Para de gritar, para de chorar. E aí a gente quer que a criança pare, mas nem percebe que a gente está mais controlado que a criança. E a gente não se controla. E nós somos adultos, temos o cérebro desenvolvido e queremos que a criança se controle. Gente, quando a criança está tendo uma crise de birra, ela está emocionalmente abalada. Ela está passando por um problema para ela muito difícil. Pode não ser difícil para você, pode ser simples para você, no seu olhar de adulto. Mas se você parar por um minuto para avaliar a ótica da criança, você vai perceber que na ótica dela, ela tem razão em estar chateada, em estar frustrada. Ela pode sentir o que ela está sentindo. O sentimento é válido. Tudo que a criança sente é verdadeiro. Então, a gente precisa validar isso na criança. Filho, eu entendo que você tá com raiva. Eu sei o quanto você queria esse biscoito, meu filho. Eu entendo. Aí você ajuda a criança a se acalmar. Você oferece ali pra criança, você quer um colo, você quer que eu fique aqui com você, aí a gente demonstra empatia com o corpo, a gente toca na criança, tem criança que fica irritada, que não quer nem que você toque, você respeita isso, aí você fala, tudo bem, eu tô aqui pra você, eu entendo como tá sendo difícil você lidar com esse não que eu te falei, mas olha só, a minha posição, ou a minha resposta continua sendo não, filho, eu não vou te dar esse biscoito agora. Daqui a pouco você vai almoçar. A criança não entende que vai atrapalhar o almoço. Que ela. Não adianta você falar isso. Vai atrapalhar o almoço. Aí você não come. Aí você fica desnutrido. Aí você vai ficar doente. Gente, é desnecessário tantas coisas que a gente fala para as crianças. Nós precisamos olhar para o que elas estão sentindo. Porque a gente só fala na hora dessa confusão. Quando a gente deveria falar, a gente não fala. Que é conversar com a criança sobre o que aconteceu. É chegar na criança e dizer assim, filho, olha só, lembra daquela hora que eu te disse o não no biscoito que você queria? Depois que a criança tá calma, depois que a criança acalmou, depois que passou aquele turbilhão, que o cérebro dela voltou pro lugar, que o cérebro racional entrou em cena, depois é hora de conversar com a criança para ela entender sobre o comportamento. Porque sentimento não é a mesma coisa que comportamento. E a gente trata como uma coisa só. A gente fala assim, você não pode ficar com raiva e jogar o brinquedo no chão. Só que sentimento é uma coisa, comportamento é outra. O meu sentimento não me define, não define você. Sentimento é automático. Sentimento é necessário um gatilho. Porque se eu falar aí pra vocês assim agora, fica com raiva aí agora. Vai, fica com raiva de mim. Ninguém vai ficar. Eu acho que vocês estão aí do outro lado rindo. Porque toda vez que eu faço isso com a mãe numa mentoria, na minha mentoria individual, elas começam a rir. Aí eu falo, mas eu não tô falando pra você rir. Eu quero que você fique com raiva de mim. Então, o sentir é automático. A gente não escolhe naquele momento sentir a raiva, a frustração, a chateação. Acontece algo que nos faz sentir assim. Então, tá tudo bem se sentir assim. Agora, o que você vai fazer com o que você sente? É essa hora que as crianças não sabem.
porque elas não têm maturidade para lidar com o que elas sentem, muito menos para avaliar o comportamento. Aí a gente deveria falar assim: filho, tá tudo bem você sentir raiva porque eu não te dei o biscoito, ou porque seu irmão pegou o brinquedo da sua mão. Tá tudo bem você se sentir tão chateada ao ponto de ficar tão irritado desse jeito, porque chegou a hora de dormir. Eu sei que você queria brincar a vida toda, sem parar, porque criança é assim. Eu entendo o que você tá sentindo, tá tudo bem se sentir assim, você valida sentimento. Essa conversa que eu tô falando é depois que a criança tá calma. Tudo bem você se sentir assim, mas olha só, você não pode jogar os brinquedos no chão. Você não pode querer bater na mamãe, faz dodói. Então, a criança pode sentir, mas ela não pode se comportar dessa maneira. É onde entra a nossa instrução. Eu preciso ajudar o meu filho a lidar com o que ele sente, com a emoção dele, com o que ele está manifestando ali. Validar. Porque qual é a mensagem que eu estou passando para o meu filho quando eu valido o que ele sente? Qual é a mensagem que você vai passar para ele? Filho, o que você sente é importante para mim. Eu me importo com o que você sente. Você pode contar para mim, botar para fora o que você sente. Eu estou aqui para te ajudar. Você pode confiar em mim. Sabe por quê? Essa criança que recebe essa mensagem na infância é o adolescente que vai contar com você, que vai te contar as coisas que acontecem com ele. Da mesma forma, o inverso, aquela criança que a gente reprime, porque isso é reprimir. Para de chorar, você não tem que fazer isso, você não pode ficar com raiva. Qual é a mensagem que eu tô passando para a criança? A criança está descontrolada emocionalmente, ela não sabe nem o que ela mesma está sentindo, ela não sabe o que é aquilo. Ela só sabe que ela tá nervosa, que ela quer gritar, que ela quer jogar as coisas no chão, é só isso. Ela não sabe lidar com aquilo. Aí o adulto que eu mais confio, que eu mais amo, é aquele que me faz me sentir pior. Aquele que me faz sentir vergonha. É aquele que me machuca. Aí eu apanho, aí eu fico de castigo. Aí eu perco o que eu mais gosto. Aí eu me sinto envergonhado, humilhado. E aí o adulto que eu mais confio, qual é a mensagem que eu tô passando pro meu filho? O que você sente, eu não quero ouvir. O que você sente não é importante pra mim. O que você sente, eu não gosto de você quando você tá sentindo todas essas coisas aí. Porque essa é a mensagem que a gente passa pra criança. E essa criança vai levar isso pra vida adulta. Vai levar isso pra adolescência. Por que vocês acham que a gente tem tanta dificuldade de falar o que a gente sente? A gente tem dificuldade, gente. Dificuldade de falar como a gente se sente. A gente tem dificuldade de falar do nosso sentimento no casamento, com a pessoa que dorme com você, te vê nua, pelada, a gente não fala de sentimento. Porque a gente tem uma barreira. Porque desde pequenininho, de criancinha, a gente não podia expressar o que a gente sente. A gente tem medo. Por que a gente tem tanta dificuldade em falar o que está por dentro? Porque isso vem da infância e eu não quero fazer isso com os meus filhos, eu não quero. Eu quero que eles se sintam seguros, que eles sintam a vontade para expressar, sabe? Que eles fiquem à vontade para colocar para fora o que está incomodando. Isso é a birra. Birra é uma expressão emocional do seu filho. Quando você mudar esse olhar, você vai conseguir reagir diferente na birra, porque não adianta eu vir aqui e te dar inúmeras ferramentas. Ó, você vai usar a ferramenta das perguntas curiosas, do aviso prévio combinado, você vai usar a ferramenta tal. As ferramentas são excelentes, as ferramentas funcionam, as ferramentas mudam a nossa vida, porque as ferramentas respeitam quem a criança é. Mas não adianta eu te dar um monte de ferramentas se você não mudar aqui, ó, seu conceito, a sua mentalidade. Porque você vai usar a ferramenta no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, você não aguenta mais, você joga tudo no lixo, a ferramenta, briga mais ainda com a criança, porque a sua mentalidade não mudou. Então, o primeiro passo é olhar para a manifestação emocional da criança, para a birra, como uma emoção. É só você pensar naquele dia que você tá chorando pra caramba, que você tá com um problemão, que você tá se sentindo mal. Talvez uma amiga te decepcionou, talvez o seu esposo te decepcionou, talvez você viveu um problema muito sério no trabalho e você procura uma amiga para conversar. E aí você tá lá botando aquilo para fora, você está chorando.
Imagine aquela amiga dizendo assim: não, você não tem que estar sentindo isso, não. Não, para com isso. Não, para de chorar. Para que chorar? Uma coisa tão besta dessa. Aí você fica mal. Você fica com vergonha. Não era aquilo que você queria ouvir. Talvez ela não podia não falar nada. Se ela só botasse a mão no seu ombro e dissesse: eu entendo como tá sendo difícil para você. Porque na ótica de quem tá sofrendo, é um problema difícil. Então a gente precisa olhar para a criança na ótica da criança e entender a birra como o emocional deles. Se você olhar a birra como emocional da criança, é difícil você adotar os métodos tradicionais, porque você vai se ver naquela cena. Simone, por que é tão difícil a gente acolher a birra dos nossos filhos? Porque aí dentro de você existe uma criança ferida, uma criança interior que teve muitos choros reprimidos, que teve muito sentimento de estar sozinho, que não podia compartilhar o que estava sentindo na sua casa, com seus pais, não podia colocar para fora. E não é que os nossos pais eram ruins, nossos pais nos deram o melhor, é porque não tinha esse conhecimento, é porque não sabia disso. Então, existe uma criança aí que tem muito choro reprimido. Então, quando nossos filhos estão chorando, incomoda. A gente quer parar, porque é o nosso choro reprimido. E aí, quando o seu filho está chorando, te conecta com a sua dor, te conecta com a sua sombra, e você quer que ele pare, você quer que ele pare, que está doendo em você. Por isso que os nossos filhos são portais de cura, porque quando os comportamentos deles nos incomodam tanto, são oportunidades para a gente olhar para dentro e dizer: por que isso me incomoda tanto? Da onde vem isso? Por que eu fico tão nervosa? Por que eu quero pegar meu filho pelo pescoço? Da onde vem essa irritação, essa raiva descontrolada de uma criança? Vem da nossa criança. Vem das nossas feridas. E aí, quando a gente começa a entender isso, e aí os nossos relacionamentos vão ficando mais agradáveis, a gente vai entendendo que não é sobre a criança, é sobre nós. Quando eu entendi que birra não era falta de educação, que era a manifestação emocional do meu filho, eu vi o quanto eu estava sendo violenta com eles. Quantas vezes eles choravam e aí eles apanhavam porque estavam chorando. Ou eu colocava eles de castigo. Se eu estivesse chorando para uma amiga minha e ao invés de pelo menos me acolher, ela me botasse de castigo, eu nunca mais ia falar com essa amiga do que eu tava sentindo. E é isso que acontece com os nossos filhos. Eu sei que a birra, a gente perde a cabeça, a gente perde o controle. Eu sei que a birra parece coisa de criança mal educada, parece que os nossos filhos estão desobedecendo, desafiando, mas não é. São os sentimentos dos nossos filhos, é que a gente não sabe lidar com isso. A gente nunca foi ensinado a lidar com isso. Nunca lidaram assim com a gente. Então a gente não tem memória disso. A gente só dá ao outro aquilo que a gente tem dentro. A gente só dá ao outro aquilo que a gente já carrega. Por isso que o conhecimento é libertador, que eu começo a mudar os meus caminhos neurais. Eu começo a mudar o que está dentro para depois eu mudar o que está fora. Não é o inverso. Não é o inverso. Vou abrir os comentários aqui, porque agora eu quero ouvir vocês. Gente, vocês estão aí comigo? Tá fazendo sentido? Como é que tá até agora, hein? Beber uma água. Eu disparei a falar aqui. Falar. Igual eu falei nos stories agora, a gente acha que birra é coisa de criança de 2, 3 anos. Mas se a sua criança tem 6, 7, 8, 9 anos e você nunca falou de sentimento com ela, nunca validou o que ela sente, ela também faz birra. Só que conforme vai mudando a fase, vai mudando a manifestação. Às vezes a criança fica deprimida, às vezes a criança não quer sair do quarto, às vezes a criança fica, que a gente chama de vingativa, às vezes a criança mente. Por quê?
porque ela tem medo de expressar para você, de falar como ela tá, o que ela sente, porque isso foi cultivado. Me sinto tão culpada quando ouço isso tudo. Aldeir, você precisa pegar essa culpa e transformar em força para você mudar a sua realidade a partir de agora. Entende? A culpa, ela te aprisiona. Tá tudo bem, você não sabia até aqui. E aí você pega isso e fala assim, a partir de agora eu vou fazer diferente. Eu vou me acolher, eu vou validar os meus sentimentos e vou fazer isso com os meus filhos. É sempre tempo de mudar. Não existe isso, ai, meu filho tá grande, casado, e agora? É tempo de você mudar. Quando você muda, quando você se transforma, você transforma o outro. Você muda as coisas que estão à sua volta. Seu filho pode ser grande e ele nunca vai deixar de ser o seu filho. Então, a maneira como você lida com as emoções dele, com as suas emoções, vão impactar a vida dele. O acolhimento eu entendi, mas o que fazer quando não aceita? Eu fico ao lado da criança mesmo calada, saio, deixo sozinho e faço o quê? Então, bora lá. A criança tá tendo uma crise de birra. Se você tá vendo que tá ficando impaciente, respira, acha uma estratégia que funcione com você. Toma um pouco de água, lembra do que eu falei, você respira e fala assim, meu filho está emocionalmente desequilibrado. Isso não é provocação, não é falta de educação. Aí você abaixa perto da criança, demonstra empatia com o corpo. Filha, valida o que ela está sentindo. Primeiro passo. Ela precisa ouvir de você o que ela está sentindo, porque a criança não sabe nem o que ela está sentindo. Aí você fala assim, filha, eu estou vendo que você está muito irritada. Você ficou muito chateada, não foi? Porque eu disse não, porque chegou a hora de desligar a TV, porque chegou a hora do sono, sabe? Não importa o que foi. Fala, eu estou vendo quanto você está chateada. Olha só, eu entendo você, tá? Tá tudo bem você tá chateada. Valida isso nela. Ela vai estar chorando, gritando, aí você fala poucas palavras que ela entende. Tá tudo bem você se sentir assim, eu te entendo. Aí você oferece, por exemplo, em vez de você dizer, quero um abraço, a criança vai dizer, não! Você fala assim, eu gostaria, você pode me dar um abraço? Pede o abraço pra você. Você pode me dar um abraço? Não, sai de perto de mim! Só que às vezes a criança tá falando, não, sai perto de mim, mas ela não quer ficar sozinha. A Valentina é assim. E aí um dia ela tava gritando, chorando. Aí eu validei, falei, filha, eu entendo você, tá tudo bem você sentir assim. Aí ela gritava, aí eu tocava nela, ela sai, sabe? Aí eu parei e falei assim, você quer que eu fique aqui do seu lado ou você quer que eu saia? Aí ela, fica aqui! Com raiva, mas disse pra eu ficar. Então pergunta à sua criança, filha, eu quero te dar um abraço. Eu entendo o que você tá sentindo, eu entendo você. Se for algo que a criança tá vendo, o ideal é você tirar a criança daquela cena. Por exemplo, se é um biscoito que ela quer, se é, sabe, tira ela daquela cena. Você pega a criança. Quando ela tá muito irritada, pega ela de costas pra você, porque ela vai espernear e bater as mãos. Aí você fala assim, ai, tá me machucando. A criança não quer te machucar. E aí quando você fala isso, ela meio que dá uma parada. Aí você tira ela daquela cena e diz assim, eu entendo o que você tá sentindo, tá? Eu estou aqui pra você. Fala só isso. Eu estou aqui pra você. Fica do lado dela. Geralmente a criança não quer ficar sozinha, mas você pode perguntar pra ela. Filha, quer que eu fique aqui com você ou você quer que eu saia? Às vezes ela não vai falar nada. Você talvez tenta sair um pouquinho, ela não deixa você sair. Aí você fica lá. Sem falar muita coisa. Toca na criança. Toca no ombro, repete assim, ó, eu tô aqui pra você, tá, filha? Eu quero te ajudar. Eu sei o que você tá sentindo, é difícil, né, filha? Sabe? E espera ela se acalmar. Você pode tentar, por exemplo, você quer um copo com água? Vamos ali fora dar uma volta? Ou você sabe de algo que ela gosta, sabe? Quer que eu te coloque, dar uma volta naquele carrinho? E algo que você acha que vai ajudar ela a se acalmar. E, gente, eu já fiquei com o Luiz 40 minutos para ele se acalmar de uma birra. 40 minutos.
sabe quem que não tem paciência? É a gente. Porque várias vezes eu já perdi a paciência. Mas entender o que ele tá sentindo, entender o sentimento dele, vai trazer a segurança que ele precisa. Filho, eu entendo, eu tô aqui pra você. E aí eu entendo. Aí você faz o que você quer que a criança faça. Elas são... Você é espelho. Elas têm um monte de neurônio espelho. O que você faz quando você tá irritado, nervosa, é o que a sua criança vai fazer quando eles estão se sentindo assim. Aí você respira. Aí você vai ver que quando a criança se acalma, calmou, parece que vira uma chave, ela só levanta e sai. Aí, naquele momento que ela se acalmou, ou em outro momento, por exemplo, eu já vivi birras com as crianças de manhã, e à noite eu falei com elas sobre isso. Você vai resgatar o assunto e vai conversar com elas sobre comportamento. Entendeu, Indy? Então, por exemplo, se acalmou, ajudou a criança ali, ficou com ela. A gente que vai ficando impaciente, toma uma água, respira, olha para sua filha que ela tá precisando de você. Entende que é uma manifestação emocional, não é para te provocar. Ela não tá desafiando a sua autoridade. Eu sei que vem esse pensamento na nossa cabeça. Ela não quer fazer isso para ver você nervosa. Então, resgata esse assunto às vezes à noite, na hora do banho. Eu falo, filha, lembra daquela hora que você me pediu tal coisa? Eu falei, não. Aí você gritou, se jogou no chão. Lembra? Aí ela vai dizer, lembro. Então, filha, eu entendo o que você sente. Eu entendo que naquela hora você ficou muito chateada. Isso é um sentimento. A criança não sabe, gente, o que é sentimento. Isso é um sentimento e você ficou muito chateada. Mas olha só, você não pode jogar os brinquedos no chão daquele jeito. Lembra que sentir e se comportar são coisas diferentes? Então você vai validar o que ela sente e vai corrigir o comportamento. E aí você dá alternativa. Que tal da próxima vez que você sentir raiva, você ir pro cantinho que acalma, você abraçar o seu urso favorito, você falar pra mim, mamãe, estou com muita raiva. Ensina a criança a comunicar sentimento. Que tal na hora que você tá sentindo esse negócio aí dentro de você que te incomoda, igual naquela hora que eu te falei ou não, você cantar a sua música favorita. Aí a gente dá ferramentas pra criança lidar com a raiva dela. Porque se eu perguntar pra vocês, até hoje talvez vocês não vão saber. Se eu perguntar assim, você faz o que quando tá com raiva? Vocês vão me falar o quê? O que você faz? Oi, Viviane. Aqui a birra é muito maior com o mais velho, 6 anos. Faço aviso prévio combinado, mesmo assim todo dia ele chora, reclama. Ele sempre tenta questionar algo para cumprir os combinados. Então, talvez você precise envolver ele nos combinados. Tem alguma coisa que precisa ser alinhada aí. Ele tá fazendo muita birra, senta pra conversar com ele. Senta não, que eu falo assim, senta pra conversar, parece que vai sentar a criança na mesa e vocês vão conversar. Que a criança, você precisa conversar com ela quando ela tá fazendo uma outra atividade pra funcionar melhor o alinhamento cerebral dela. Então, na hora do banho, na hora de montar um joguinho de quebra-cabeça, na hora de montar um bloquinho, brincar com um carrinho, você vai dizer assim, filho, olha só, a gente já tem um combinado da TV ou da hora de dormir, então... Toda vez que eu vou falar com você, você está chorando, você está fazendo isso, aquilo. Converse com ele sobre a cena. Filho, o que nós podemos fazer para resolver isso? Porque a gente precisa cumprir, porque isso. Vamos mudar o horário? O que você acha? Você quer mudar alguma coisa? Envolva a criança. Às vezes, a nossa regra não respeita a criança. Conversa com ele como um todo, para entender o que está acontecendo. O que está por trás desse comportamento? Será que essa criança está o dia todo sendo conduzida de uma coisa para outra, ela não tem o tempo livre dela brincar, dela se expressar, ela não tem o tempo sem estar dentro de conduzida por alguém, de uma regra. Sabe o que eu quero dizer? Tem que olhar o que está por trás. Por que isso se repete? Talvez não é porque o aviso prévio não tá funcionando. Talvez é o que vem antes. Como que essa criança está se sentindo? Ela está se sentindo ouvida? Ela está se sentindo aceita ali, validada nos sentimentos dela?
A opinião dela vale, que às vezes a criança muito resistente ao combinado, ela não está se sentindo ouvida. E aí ela resiste a tudo como uma maneira de chamar atenção. Opa, alguém olha para mim, por favor. E são reações inconscientes. É como se ela não se sentisse pertencente àquele ambiente. Porque a gente, adulto, leva a vida, a gente leva a vida, tipo, as crianças vão nos acompanhando, a gente não traz muita clareza, às vezes explicar por que daquilo ali, o que que vem antes, o que que vem depois, ser gentil, mas ser firme, tá? É preciso ver isso, Mari. Tenta olhar o que que está por trás desse comportamento. Por que que tá sempre tá acontecendo isso? Porque é normal, é comum a ferramenta às vezes não funcionar. Por exemplo, naquele dia a criança estava mais envolvida, ela estava mais entregue à atividade, e mesmo que você fez o aviso prévio combinado, ele chorou. Mas não é para ser assim todo dia, nunca dá certo, ele sempre chora. Tem que rever esses combinados, tem que rever essas regras, tem que olhar para o outro contexto, tá? Por isso que entender a birra como manifestação emocional traz clareza. Porque se ele está fazendo muita birra, se ele está tendo esse comportamento, o que está por trás disso? O que pode estar acontecendo para o meu filho emocionalmente estar abalado com muita frequência? É isso que a gente tem que se perguntar. Será que é a minha comunicação? Será que eu estou muito técnica no sentido de agora é isso, agora é isso? Será que tem conexão emocional? Será que o meu filho se sente conectado a mim? Ou eu sou só uma pessoa que estou conduzindo ali a rotina? Entende como a birra traz um alerta para dizer assim, o que está acontecendo? Será que eu tenho que olhar para mim? Que as crianças manifestam o que a gente está tentando esconder. Como é que você está lidando com as coisas que não te agradam? Você esconde? Você resolve? Isso reflete no comportamento da criança. Cleo disse que a dela é birrenta, tem um filho de 15 anos e uma menina de 2 anos e 11 meses. Tento fazer diferente do que fiz com meu filho. Hoje me arrependo muito de muitas coisas, por isso tento ter mais paciência. Então, Luciana, a gente sempre fala isso, né? Eu vou ter mais paciência. Mas a paciência é resultado do conhecimento, da clareza e da segurança do que você quer fazer. Então, adquirir esse conhecimento, você tá aqui nessa live, entender o que é birra, você vai tendo clareza e segurança justamente para fazer diferente, tá? Tá tudo bem, você sempre deu o seu melhor. Mesmo quando a gente erra, nós estamos dando o melhor para os nossos filhos. E mesmo agora, o seu filho de 15 anos, você pode ensiná-lo a lidar com as emoções, validar o que ele sente, praticar a escuta ativa. E o relacionamento de vocês vai ser diferente. Sempre penso que é pirraça. Eu sei, sempre nós pensamos que é pirraça. Meu filho faz as coisas erradas e vem me mostrar dando risada. Eu acho que tá até me pirraçando, não é possível. Neinha, tem que olhar o contexto. Será que ele só tem atenção dos pais ou sua quando ele faz algo errado? Às vezes a gente empurra assim a vida com a barriga. A criança tá meio que ali no meio de tudo que a gente tá fazendo e a gente não tem um olhar exclusivo para ela em nenhum momento. Então ela não tem o potinho de amor dela cheio. E aí a criança começa a associar, não é que ela faz pensado, ela entende que quando ela se comporta daquele jeito, ela tem o olhar da mãe, do pai, mesmo que seja brigando. É um jeito equivocado de conseguir amor, mas pela imaturidade emocional da criança, ela age assim. Todo comportamento inadequado tem por trás uma necessidade emocional não atendida. A gente ter isso na mente faz a gente compreender muito mais o comportamento dos nossos filhos. No meu curso da maternidade sem peso, eu tenho um módulo todo sobre birra e um módulo sobre o novo olhar para o mau comportamento. E eu trago o iceberg do comportamento, trago o iceberg das crenças, que traz uma clareza para a gente entender tudo isso. Então lembra sempre, gente, meu filho tá fazendo birra, ele tá agressivo, ele tá irritado. Se faça a seguinte pergunta: o que está por trás desse comportamento? O comportamento é a ponta. A irritabilidade, o choro, a resistência com o combinado, a resistência é a ponta.
Embaixo daquilo ali, o iceberg fica a pontinha assim, né, no nível do mar, e abaixo ele é uma pedra imensa. Embaixo daquilo ali existe a causa. Às vezes a causa é se sentindo sozinho, não tem o sentimento validado, uma criança com sono, uma criança que não tem uma noite de sono adequada, é uma criança birrenta. Por quê? Porque ela está cansada, ela está exausta. Como que fica a gente quando a gente não dorme? A gente fica nervosa, intolerante, fica impaciente. E assim é a criança, porque ela não dorme bem. Eu desconto no mais frágil. Falo com raiva e grito. Quando a criança tem 1 ano e meio e não entende a conversa, o que eu faço? Ele está muito agressivo, batendo, mordendo, joga tudo no chão. A criança, a gente tem isso na cabeça, que a criança não entende. A criança entende conforme você fala na linguagem dela. E você precisa conversar sim com a criança para explicar. Primeiro passo, que a criança está muito agressiva, batendo e mordendo de 1 ano e meio, é olhar para a rotina dessa criança. Ela tem um sono adequado? Ela tem sonecas adequadas? Está dentro da janela dela de sono? Porque a criança que não tem uma qualidade de sono é uma criança irritada, é uma criança agressiva, porque ela está cansada, ela está exausta. Não tem como uma pessoa que não dorme ficar com um bom humor. Assim também é com as crianças. Imagine isso multiplicado por muito tempo. Porque ela já tem 1 ano e meio, eu não sei como é a rotina de sono, se ela tem um bom sono desde que nasceu ou não. Porque o sono é a gente que conduz. Como é a rotina diária dessa criança? Às vezes essa criança tem uma rotina muito intensa, ela fica em estado de alerta muito tempo, isso gera uma exaustão mental, a criança fica mais agressiva. Então, o comportamento é sempre o alerta para a gente entender o que está por trás. A gente foca em resolver só o comportamento, por isso que o comportamento se repete, por isso que a gente cansa de falar, por isso que a gente fica irritada, porque a gente acha que a criança não está entendendo, mas é porque a gente não está tratando a causa. Então, na criança de 1 ano e meio, você conversar com ela, ela vai entender. Eu converso aqui com a Ana desde pequenininha. Ela, com 2 anos, tem muito mais inteligência emocional do que os meus maiores. Por quê? Porque eu sou uma mãe diferente. Porque eu comecei a conversar e validar o que ela sente desde pequenininha. Então, com 1 ano e meio, você consegue abaixar na frente dele e falar: tô vendo, filhinho, que você tá muito nervoso. Aí faz carinho. Eu entendo você. Ó, bater não, ó, o não, que o não ela não entende. Carinho, ó. Por exemplo, se a criança bate, carinho na mamãe. Carinho, faz dodói. É carinho, ó. Dá beijo. Dizer o que a criança pode fazer. A gente fala muito não pra criança de 1 ano e meio. Ela não entende o não. É dizer o que ela pode fazer. Se ela tá batendo, você vai lá e mostra o que ela tem que fazer. Carinho, ó. Carinho, tá? Carinho. Quer um colo? Vem, se acalma aqui com a mamãe. Se acalma. Shh, shh, shh. Aí jogou as coisas no chão. Acalma a criança primeiro. Fala com ela, fala. Eu tô vendo que você tá nervosa, que você tá irritada. Você ficou chateada? Que a mamãe disse não? Porque a mamãe não te deu tal coisa? Ela entende sim. A gente é que precisa adequar a linguagem dela, mas ela entende. Entra no lugar da criança. Aí passou. Aí você pega o brinquedo lá no chão. Ó, o brinquedo é aqui que guarda. É aqui. Quebra, faz dodói no brinquedo. Vamos guardar o brinquedo. Ela começa a entender o que ela pode fazer, o que ela precisa fazer. Porque com a criança pequena, na verdade até os maiores, de quase 5, 6 anos, eles não processam o não. O não é complexo, é uma atividade complexa cerebral. Quer ver? Eu vou provar pra vocês. Não pensa no elefante. Quem aí pensou? Fala comigo. Quem aí pensou no elefante? Só porque eu falei não. O não é complexo. Porque primeiro você ouviu eu falando. Olha, a Taisla pensou no elefante. Quem mais pensou? A Lore, todo mundo. Quem mais?
Então, percebe como não é complexo? Eu falei, não pensa no elefante, todo mundo pensou. Aí a gente fala pra criança, não bate, não morde, não grita. O que a criança entende? Bate, grita, morde. Por isso que as mães falam o tempo todo, ele faz o contrário do que eu tô falando. Porque a sua criança não entende o não. O não precisa de uma alta complexidade cerebral para ser processada. Por quê? Primeiro, o seu cérebro responde, obedece comandos positivos. Eu falei, não pensa no elefante. Seu cérebro pensou primeiro. Primeira coisa que ele fez sozinho, sem você fazer força, reação automática. Depois, você, com a sua racionalidade, pensou. Ela disse para eu não pensar. Aí você vai tentar apagar a memória lá que o seu cérebro já pensou. Entendeu? Como é que isso é complexo? E a criança não tem esse desenvolvimento cerebral para entender o não. Então, em vez de dizer não para a criança, a gente tem que falar o que a criança pode fazer. Então, muitas das nossas birras, muitos dos conflitos com o nosso filho é porque a gente está insistindo no não. A criança não entende o não, ela está confusa, porque ela não está entendendo o que você quer. Então, se a criança está pulando no sofá, quando você fala assim, não pula, o que o cérebro dela manda ela fazer? É automático, não é porque o seu filho não te ouve. Pula, 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 pula. Por quê? Porque ela não tem a capacidade de processar o não. Porque olha só como é o não. Você fala, não pula. Aí o cérebro da criança entende o pula. Igual eu falei com vocês do elefante. Aí o cérebro já manda um comando para as pernas da criança para ela pular. Aí a criança teria que pensar no não e mandar um outro comando pro corpo dela para não fazer aquilo que o primeiro comando já mandou. Percebe como até eu falar para vocês já ficou difícil? Imagine na cabeça da criança. Então lembra disso. Diga o que a criança pode fazer. Tira o não do seu vocabulário. Isso vai diminuir o conflito. Isso vai diminuir as birras. Isso vai diminuir a resistência, porque seu filho não tá entendendo. Se a criança tá jogando bola lá na sala que você não quer, filho, bola lá fora, joga a bola lá fora. Aí você já pega a bola e direciona. Diz o que pode fazer, do que você ficar assim, não joga a bola aqui, não joga a bola aqui, não joga a bola aqui. Ele não tá entendendo o não. Porque vocês tudo me desobedeceram quando eu falei para não pensar no elefante. Vocês também foram desobedientes. Vocês não fizeram o que eu tô pedindo, vocês fizeram o contrário do que eu pedi. Percebe como a gente faz isso com as crianças? Gente, ficou claro pra vocês? Então, mais ainda, quem me perguntou da criança de 1 ano e meio? Mais ainda a criança de 1 ano e meio. Ficou claro pra vocês? Gente, ficou claro sobre birra, o que é birra? Mudou um pouco o conceito aí? Que eu tenho um recado para vocês. Bom, eu quero dizer que esse mês de junho, dia 30, eu tenho um evento gratuito chamado O Dia que eu me livrei da culpa. É um evento para mães. Eu vou ensinar vocês como ter conexão emocional com os filhos tendo pouco tempo, tá? Claro como água foi, Ive. Ô, Bruna, gostei. Nesse evento, eu vou ensinar vocês como ter conexão emocional com os filhos, tendo pouco tempo. É um evento gratuito, você precisa se inscrever, eu abro as inscrições agora dia 15, e nesse dia eu abro as inscrições para a minha segunda turma do meu curso Maternidade Sem Peso. O Maternidade Sem Peso é para você que quer eliminar o caos da maternidade da sua vida através do método MSC, que é a Maternidade Sem Culpa. Então, lá eu falo sobre estilos parentais, eu falo sobre birra, comportamento, sobre o cérebro da criança, ensino ferramentas, como organizar rotina, sobre sono. Lá eu falo de todos esses pilares para realmente você ter o conhecimento que você precisa para aplicar na prática, ter dias com menos conflito, resolver essas birras e realmente conquistar uma maternidade sem peso. Então, não perca a oportunidade. Dia 30 de junho, eu abro inscrições para o meu curso, a segunda turma. Semana que vem, dia 18, tem a terceira edição do meu Café com Damas. Café com Damas é um encontro para você se reencontrar com você mesma. Ele já começa sendo um grande desafio, porque a ideia é você vir sem as crianças. Então, você já dá aquele passo de romper com crenças de que eu não posso deixar com o marido, com o pai,
Ai, como é que eu vou sozinha? Nunca deixei. Isso já é um passo de autocuidado, porque você precisa olhar para você. Porque enquanto você não olha para você, você fica vazia. Mais difícil é o seu relacionamento com seu filho. Então o café, ele já é um autocuidado para você. Ele já é um romper de crenças, ele já é um reencontro com você mesmo. Então semana que vem eu tenho o meu café com damas. E eu vou sortear um ingresso para vocês que estão aqui. Olha que legal. Como que vai funcionar? Quando a live terminar, eu deixo ela salva aqui no meu feed. Vocês vão lá e colocar o comentário. Como foi essa live para você? E aí, eu vou escolher o melhor comentário. O comentário que a pessoa que mais foi impactada. E eu vou escolher esse comentário e eu vou divulgar nos meus stories quem vai ser a ganhadora do ingresso pro Café com Damas, que vai ser semana que vem. É um evento pago, você compra o seu ingresso. Nós vamos tomar um café da manhã maravilhoso, porque esse mês vai ser de manhã, 8 horas, os outros meses foram à tarde. Você vai tomar um café da manhã maravilhoso, 8 horas da manhã comigo. E nós vamos bater um papo maravilhoso sobre a sexualidade feminina, sobre a energia feminina, sobre o quanto isso impacta a nossa vida, sobre os nossos bloqueios de afeto que nós temos, que tem a ver lá na nossa infância com o relacionamento com a nossa mãe. E isso tem impactado o nosso casamento, o nosso trabalho. Porque se eu tenho uma energia feminina bloqueada ou baixa, eu não tenho disposição de vida, vontade de fazer as coisas. Se eu tenho energia sexual também corrompida por causa das crenças que nós temos sobre isso, isso prejudica a nossa vida. Então é sobre esse assunto que eu vou falar no café. Lori, sou aluna e foi a paz da minha casa esse curso. O sono tranquilo e conhecimento do meu e eu da minha criança. Que bom, Lori. Lori é minha aluna. Minha Maria, né? Que as minhas alunas são as minhas Marias. E você, vai ser a minha Maria esse mês? Que bom, Lori. Muito feliz com o seu depoimento, seu retorno. Ficou claro, gente? Que bom que ficou claro para vocês. Então eu vou sortear o ingresso para vocês do café da semana que vem aqui em Barreiras, só para quem não é de Barreiras, que não, a não ser que, claro, quer dizer, né? Olha eu colocando Barreiras. Se você não é de Barreiras, você pode vir também. É um momento maravilhoso. Vai começar às 8, provavelmente termine lá pelas 11, né? Porque a gente começa a falar de alguns assuntos muito bons. Vocês nem querem ir embora, nem querem deixar eu terminar. Então, as nossas outras edições, cada uma foi fantástico. É top o café, né, Indy? Tem várias que estão aqui comigo que já vieram no café. A Bruna já veio, a Indy, a Mari. Tem várias aqui que estão na live que já foram no café. Entenderam como é que vai ser o sorteio? Vocês vão deixar um comentário nessa live que vai ficar salva no meu feed. O que foi essa live para você? O que te impactou? O que mudou aí dentro? O que fez você pensar, refletir? Coloca o seu comentário lá, que eu vou escolher um comentário para ganhar o ingresso no café semana que vem, dia 18/6. Dia 18, a próxima edição. Vale a pena, né, Viviane? Ó, a Viviane tá aí também. O café é maravilhoso. Gente, é maravilhoso. O café é maravilhoso. Nosso encontro da comunidade Damas, que acontece 2 sábados no mês aqui na minha casa. Inclusive, essa semana, sábado, tem encontro. Fez sentido pra vocês, gente? Fora o network, é verdade. É network, instrução, conhecimento, desabafo, boas risadas, boa comida. Tudo isso tem no café. A Sara veio uma vez e amou. Essa é a 3ª edição, gente. O projeto tá só começando. Fez sentido para vocês? Ficou claro sobre birra? Mudou um pouco esse conceito? Podemos fazer outra para falar o que fazer na birra, como lidar com a birra, ferramentas para lidar com a birra, tudo isso. Conhecendo agora, mereço o ingresso. Primeira vez, Taisla aqui. Taisla, né? Assim que fala. Melhor café, libertação. Vai ser maravilhoso o nosso café.
Você precisa adquirir seu ingresso, são apenas 20 vagas, que são 20 mulheres, é um evento bem intimista. Eu quero estar assim bem próxima a você, a gente conversar de coisas bem íntimas mesmo. É um momento que a gente senta à mesa, então sabe aquele papo que só rola na mesa? É o encontro do café. E dia 30 tem o curso. Bora conquistar essa maternidade sem peso, sem culpa. Vamos ser a mulher que você precisa ser, realizada e feliz em todas as áreas da sua vida. Quinta-feira que vem tem live, hein, gente? Quinta-feira que vem eu vou falar do sono. Quem aí precisa? Quem aí tem problemas com sono? Vou até confirmar aqui na minha agenda. Vou fazer uma série que eu coloquei lá nos stories e vocês me falaram que tem dificuldade do birra, sono e rotina. Então eu vou fazer uma série. Hoje foi de birra. Quinta-feira que vem sobre o sono, como termos sono, noites de sono melhores. Vocês precisam? E na outra semana, dia 22, vai ser da rotina. Como é que organiza a rotina? Quais são os pilares da rotina? Isso tudo para vocês. Combinado? Combinado. Foi um prazer. Minha filha, 5 anos e não dorme. Menina, ela precisa dormir. Tem uma live aqui que eu falo tudo sobre o sono noturno também. Já tem uma salva. Me pede lá no direct quem quer a live do sono. Fala, eu quero a live do sono, que eu mando pra vocês assistir. E semana que vem vocês vêm pra live, que eu vou falar mais coisa, vou te dar mais estratégia pra você tirar suas dúvidas. Porque essa criança precisa dormir. Essa criança precisa dormir para o desenvolvimento saudável dela. E você, mamãe, também precisa dormir. O seu sono é importante. Simone fala bem rapidinho do comportamento quando a mãe chega, porque muda tanto. Não entendi. Quando a mãe chega, porque muda tanto. O comportamento da criança? Porque o comportamento da criança muda quando a mãe chega? Depende de que mudança é essa que você tá falando. Pode ser que ela tenha medo, porque a depender da maneira, do seu estilo parental, tem 3 estilos parental. Tem o autoritário, permissivo, o negligente e eu recomendo o caminho do meio, que é o estilo parental consciente. Que ele pega a firmeza do autoritário e a gentileza do permissivo e equilibra. É o mais saudável para a sua relação e para a criança. Então, se você chega e a criança, entre aspas, começa a se comportar, é porque ela tá com medo de você. Ela tá com medo de ser quem ela é. Porque provavelmente ela tá se sentindo reprimida. Vai depender do seu estilo parental. Vale a pena conversar com essa criança. Filha, eu cheguei. O que tava acontecendo antes? Tem que tá trazendo clareza. Está comportado quando a mãe chega e começa a chamar atenção. Depende, vamos lá, outro contexto. Depende do lugar que ela tá, com quem ela tá. Às vezes a criança tá em um ambiente em que ela não se sente segura. Quando ela não se sente segura, ela não consegue ser ela mesma. Ela se reprime, porque ela tem medo. Aí a mãe chega, a mãe é o porto seguro da criança, a mãe ela confia. Aí quando a mãe chega, ela vê a mãe, que alívio, que agora eu posso ser eu mesma. Por isso que as mães falam assim, que chega na escola, a criança fica chorando. Aí a professora fala assim, passou a manhã toda, não chorou, só porque te viu começou a chorar. Por quê? Porque ela tá botando pra fora no choro toda a emoção que ela teve que guardar, que você não tava lá, porque aquele ambiente pra ela ela não sente segura pra expressar emoções. Ela não sente a vontade para botar para fora. Então ela guarda. Quando ela vê você, quando ela vê a mãe, ela começa a chorar desesperada, porque ela pode botar para fora o que ela tá sentindo. Você é a segurança dela. Percebe como a gente entender isso muda várias coisas da gente ver a criança, que a gente fala, que coisa, para, só porque eu cheguei você tá chorando. A criança tá botando pra fora o que ela teve que guardar, porque ela estava em um ambiente em que ela não podia ser ela mesma.
E se você, entre aspas, ela tá querendo chamar a sua atenção, tem que avaliar qual é o tempo que você tá tendo para encher o potinho de amor dessa criança. Porque se ela faz para chamar a sua atenção, ela tá precisando ser vista. Todo comportamento esconde uma necessidade emocional. Por que ela quer chamar a minha atenção? Será que ela tem a minha atenção em outro momento? Será que eu tenho um tempo para brincar com ela, para dar atenção exclusiva? Eu estou sempre fazendo as coisas e a minha criança só atrás de mim. A minha criança está comigo. Igual uma mãe que falou comigo, não, eu chego em casa, fazer o jantar, vou fazer tal coisa, ela faz um monte de coisa e a criança tá por ali e ela acha que tá com a criança. Não tá, gente, não tá. Você tá fazendo as coisas, a criança tá no mesmo ambiente. Isso não é atenção. A criança não se sente atendida emocionalmente. Você está no ambiente fazendo 1000 coisas e a criança só perto de você. Por isso que elas ficam, mãe, aí chama, aí quer isso. Porque no fundo é uma necessidade emocional de se sentir atendida por você que não está sendo suprida. A minha com o pai que fica boazinha, as birra é comigo. Então, tem que olhar para todo o contexto. Todo o contexto. Será que ela tá expressando com você o que ela sente? Ela tá botando para fora o que ela tá tendo que guardar? Será que a birra dela, o choro, é porque ela não está se sentindo atendida por você emocionalmente? Talvez você tenha que ajustar um pouco da rotina, ter um momento a sós com ela. Se vocês sentam ou não à mesa para todo mundo fazer as refeições juntas, tem que olhar para o emocional dessa criança. Tem que olhar para o emocional dessa criança. O ingresso do café, eu vou colocar amanhã o link na minha bio, tá? Mas tem um link agora na minha bio lá, que é o da comunidade Damas. Você entra na comunidade, lá você fica sabendo de todos os meus eventos, as lives. Então lá eu vou colocar, quando eu abrir já as inscrições do café, eu coloco o link lá para comprar o ingresso. E essa comunidade eu faço 2 encontros mensais no sábado aqui na minha casa. A gente fala sobre diversos assuntos, sobre a mulher, para você descobrir que você pode ser dona da sua vida, descobrir a força que está aí dentro de você. E então eu coloco nesse grupo de primeira mão, quando eu já tenho o link do café, eu coloco primeiro no grupo para as pessoas que estão na minha comunidade Damas e depois eu coloco no Instagram, porque às vezes já preenche as vagas só ali na comunidade, então eu dou prioridade a quem tá lá. Então entra na comunidade, tem o link ali na minha bio, clica no meu nome, tem o link lá e você entra no grupo do WhatsApp. E lá eu coloco tudo isso, tá? Entendeu, Indy? Ficou claro, gente? Já tirou o print, colocou nos stories. Eu quero repostar você. Live sensacional. Parabéns, Simone. Muito bom esse compartilhamento conosco. Que bom, Viviane. Ficou feliz. Quinta-feira que vem tem mais, viu? Ai, gente, saiu vídeo novo ontem no canal do YouTube. Você já me segue, já se inscreveu lá no YouTube? Se inscreve lá no meu canal. Saiu vídeo ontem novo. Toda quarta-feira, 19 horas, tem vídeo novo lá no canal do YouTube. E vamos juntas revolucionar a nossa maternidade. Vamos revolucionar a mulher que nós somos, para que você entenda o papel e a importância de você estar bem posicionada na sua casa, na sua família, no seu casamento. Toda mulher carrega um grande poder de transformação de vidas e de gerações, porque aquilo que você faz impacta a próxima geração, que é a geração dos seus filhos. Então, você bem posicionada, alinhada, entendendo qual é o seu papel, assumindo a sua missão, não existe nada nessa terra que você não consiga transformar e mudar na sua realidade. Você pode mudar a realidade do seu casamento, do seu trabalho, da sua casa, da sua família, do seu relacionamento com seus filhos. Você precisa descobrir a força que está aí dentro de você, porque uma mulher bem posicionada, que assume o papel da dama, ela entende o poder que ela tem. Ela sabe que precisa das outras peças para ganhar o jogo e ela entende que a missão dela ela não faz sozinha, mas ela pode tocar em todas as outras áreas. Isso é uma mulher bem posicionada. Revolucione a sua casa. E eu estou aqui para te mostrar isso. Beijo, fiquem com Deus. Até quinta-feira que vem na nossa live.
Quem vem pro encontro da comunidade sábado até sábado, venham para o café, dia 18, vai ser lindo. Uhul! Já identifiquei alguns pontos a ser corrigido em mim. Que bom, Mari. É assim, ó, de pouquinho em pouquinho, de degrau em degrau, a gente avança. Quero ver você lá no Maternidade Sem Peso, hein? No meu curso, você vai amar. Entra pro curso que vai ser muito bom. Quem está comigo ao vivo na aula do dia 30 ganha desconto especial, viu? Beijo. Deixa o comentário de vocês na live para ganhar o ingresso. Não esqueçam. Vou escolher o comentário, viu?